4h28 da manhã. Em 11 de agosto de 2025, o som de motores e o brilho do fogo que se aproximava abalaram as ruas tranquilas de Doilia Donetsk, num ataque destinado a destruir a linha de defesa da Ucrânia. Em questão de horas, uma chuva de 24 foguetes, Grad, 3 bombas planadoras, KV-500 e 11 drones suicidas, Shahed colidiram com a cidade. O invasor ficou às escuras e não havia comunicação. Parecia ser uma vitória para a Rússia. Mas a Ucrânia estava a preparar uma armadilha no silêncio e na fumaça. Uma armadilha que surpreenderia o mundo, incapacitaria formações e destruiria aviões. Este é o conflito que transformou a derrota em vitória. 4h28. O povoado de Doilia, na região de Donetsk, acorda ao som do conflito em 11 de agosto de 2025. O ataque foi o primeiro passo de um esforço russo, cuidadosamente orquestrado, para destruir a linha de defesa 12 da Ucrânia, em um período de 72 horas, não um ataque aleatório. Um conjunto de ataques mistos cruzou primeiro a fronteira oriental. 11 drones suicidas, Shahed 136 pairam sobre áreas residenciais. De posições atrás da crista sudeste, 24 foguetes Grad e 3 bombas planadoras, KV-500, caíram de 3.000 metros em salvas rápidas e violentas. A infraestrutura da cidade foi destruída pelos choques iniciais. Um KV-500 colidiu com o depósito de suprimentos Nutro 3, um esconderijo subterrâneo protegido. Uma porta de aço de 2 toneladas foi lançada a dezenas de metros de distância, e paredes a até 80 metros foram rachadas quando a explosão destruiu o prédio residencial acima. As janelas estilhaçaram-se como estilhaços com os seus fragmentos alojados no betão. Um a um, os drones Shahed colidiram com áreas residenciais nas ruas, causando incêndios e obrigando os residentes a evacuar. Salvas de Grad disparadas com menos de 15 segundos de intervalo transformaram a principal rota de evacuação para Potskav numa linha de fogo. Uma ambulância ficou reduzida à estrutura de aço e foi completamente destruída. 5 membros de uma família nunca chegaram a um local seguro. A mais nova, uma menina de 7 anos chamada Nadia, foi encontrada segurando um bicho de pelúcia queimado. Os ataques precisos fizeram com que a cobertura do radar ucraniano se desintegrasse em questão de minutos. As tropas Manpads ficaram cegas depois que a onda inicial de drones danificou a instalação do radar RIES. Os canais de comando ficaram inundados com estática quando postos de comunicação quase simultâneos caíram. No posto de controlo E-17, o tenente Ivan gritou: "Alguém me ouve?", com uma voz fraca que foi captada na única gravação que sobreviveu às suas inúmeras tentativas de comunicar ordens. Antes do silêncio tomar conta do local, não porque a bateria acabou, mas porque não havia mais ninguém do outro lado. Um drone russo, Orlan 10, equipado com o sistema de guerra eletrônica Layer 3, pairava alto acima do caos. Todas as comunicações táticas, navegação GPS e transmissores de sinal móvel foram bloqueados em questão de segundos. Isso paralisou a rede interna de Doilia. Apesar de estarem separadas por apenas algumas centenas de metros, as unidades ucranianas não conseguiam encontrar-se nem comunicar entre si. Usando a escassa vegetação e valas de irrigação como cobertura, o 47º Batalhão iniciou uma retirada sistemática para noroeste. No entanto, não havia proteção semelhante para as pessoas. Muitos fugiram sem um plano e refugiaram-se em bunkers da era soviética. Às 4h54, Doilia aparecia como perdida em vermelho no mapa tático do quartel-general regional ucraniano. De acordo com o relatório preliminar, o 47º Batalhão não conseguiu manter o seu perímetro defensivo. Do lado de fora, a operação parecia um sucesso total para os russos. Em menos de meia hora, velocidade e precisão e poder de fogo avassalador destruíram um importante povoado. No entanto, esse aparente triunfo era uma mentira.
Não havia rendição no silêncio das ondas de rádio ucranianas. Era o primeiro passo de um jogo muito mais arriscado, uma armadilha que acabaria por cercar as forças que pensavam ter já prevalecido. Engano, ocultação e zonas de morte empilhadas foram os pilares da contramedida ucraniana em Toverhaolia. O quartel-general regional da NET ordenou um bloqueio total das comunicações, pois estava ciente da prática consistente da Rússia de atacar primeiro os depósitos de abastecimento e as instalações de radar. A inteligência russa foi levada a acreditar que as defesas da cidade haviam caído, porque as comunicações de superfície haviam sido propositalmente cortadas. Na prática, o equipamento de guerra eletrônica Layer 3 não conseguia alcançar o link de satélite com criptografia tripla, por onde os comandos ainda estavam sendo enviados. O Skynet, uma rede de detecção sem radar, estava escondido sob os escombros de um quartel de bombeiros que havia sido atingido por bombardeios anteriores. Em vez disso, rastreava drones e aviões que se aproximavam em silêncio, utilizando sensores térmicos e acústicos. Um contentor de transporte, num terreno industrial, tinha um lançador de mísseis de médio alcance Gravehawk, pronto para um ataque decisivo. Um pequeno subdrone equipado com bombas de precisão era transportado por um drone de reconhecimento Sparta que pairava no ar. Drones suicidas ficam inertes nos telhados, à espera de uma oportunidade para atacar alvos valiosos como postos de comando móveis e caminhões de abastecimento. Robôs autônomos, ZAMI-500, cada um equipado com uma pistola automática, M2 Browning, sensores térmicos e sistemas de identificação Friend-or-Foe, estavam alojados no subsolo nas redes de esgotos. Quando as forças inimigas se aproximavam a menos de 80 metros destes robôs, eles entravam em ação e começavam a disparar sem hesitar. O sistema de defesa aérea Rheinmetall Skynex, que podia disparar 1.000 tiros de munição de 35 mm por minuto, e os obuses M177 que disparavam projéteis. Excalibur, guiados por GPS com uma margem de erro de apenas 1,5 metros, protegiam a fronteira externa. Todo o campo de batalha foi projetado para ser uma armadilha com 3 camadas. Artilharia de precisão para destruir veículos de comando e cortar linhas de abastecimento, negação aérea, Skynex, drones Sparta e mísseis Gravehawk, e drones de telhado e sistemas terrestres autônomos para acabar com quaisquer soldados que conseguissem entrar. Para garantir o máximo de danos no menor tempo possível, cada peça foi posicionada para atacar apenas quando o inimigo estivesse completamente dentro da zona de morte. A Batalha de Dorelia foi mais do que uma defesa confinada. Serviu como um exemplo de como um exército menor pode derrotar um adversário numericamente superior, empregando engano, inteligência e defesas em camadas. No papel, o ataque inicial da Rússia foi perfeito: ataques coordenados usando barragens de foguetes Grad para cortar rotas de fuga e reforço bombas planadoras KD-500 para destruir alvos fortificados e drones suicidas Shahid para enfraquecer as defesas aéreas. Isso, quando combinado com a tecnologia de guerra eletrônica Layer 3, deveria ter deixado as forças ucranianas indefesas, silenciosas e cegas. No entanto, a Ucrânia aproveitou essa previsibilidade. A escolha de deliberadamente se esconder, obstruindo o radar e as comunicações de superfície, foi uma aposta calculada que exigia autocontrole total. Eles atraíram as forças russas para uma zona de morte pré-planejada, fazendo com que a comunidade parecesse indefesa. Desde os robôs autônomos, Zombie 500, até aos sensores térmicos acústicos Skynex, todos os sistemas ocultos foram configurados para permanecerem inativos até ao momento de máxima exposição. Isto garantiu que as tropas russas fossem cercadas nas profundezas da área de combate, em vez de serem atacadas apenas na periferia. Foi crucial usar camadas táticas. Os recursos de reconhecimento russos foram privados da consciência situacional devido à negação aérea dos drones Skynex e Sparta.
Em seguida, o bombardeio de artilharia de precisão M777 destruiu os centros de logística e comando, impossibilitando o reabastecimento ou a coordenação. Por fim, qualquer infantaria sobrevivente que pudesse lançar um contra-ataque foi destruída por drones nos telhados e sistemas terrestres autônomos. Dovelia demonstrou o caráter dinâmico dos conflitos contemporâneos do ponto de vista estratégico. A combinação de sensores sofisticados, mecanismos autônomos e contenção treinada não força bruta. Embora a Rússia tenha perdido aviões, drones e mais de 70 soldados em uma batalha tão breve, o custo psicológico de descobrir que haviam caído em uma armadilha pode ter sido muito mais devastador. Além do uso de armas, a guerra exigiu timing, paciência e a manipulação proposital das suposições do inimigo. A defesa de Dovelia não ocorreu no vácuo. A batalha no leste da Ucrânia ganhou velocidade nas primeiras semanas de agosto de 2025. A abordagem da Rússia mudou para ataques simultâneos de alto impacto, com o objetivo de enfraquecer as defesas ucranianas em várias frentes. O incidente mais mortal do ano, um ataque com mísseis a Kiev em 1 de agosto, matou 31 pessoas, incluindo 5 crianças. 2 dias depois, bombardeamentos intensos atingiram Kharkov e Odessa, e particularmente Zaporizhia. Em 9 de agosto, um bombardeamento significativo destruiu uma estação rodoviária e feriu 12 civis. Devido à atenção do comando ucraniano e da mídia internacional sobre essas grandes cidades, Dovelia, que era menor, menos protegida, mas situada em uma linha de abastecimento vital, tornou-se um alvo desejável para um ataque inesperado. Em Donetsk, a Rússia agiu de maneira previsível. Usou mísseis Grad para bloquear rotas de fuga, drones Shahid e bombas de precisão para destruir radares e postos de comando e um sistema de guerra eletrônica Layer 3 para imobilizar a oposição. Embora os comandantes ucranianos tivessem estudado essas táticas, essa fórmula havia permitido conquistas rápidas, com poucas baixas russas em locais menos equipados. Semanas de recolha de informações foram dedicadas à criação da armadilha de Dovelia, que previa não só o tipo de ataque que a Rússia iria realizar, mas também a ordem em que iria ocorrer. A Ucrânia criou uma situação que imitava um colapso real, cortando propositadamente as comunicações visíveis e deixando algumas posições vulneráveis. Devido aos seus feitos anteriores, os soldados russos avançaram muito para dentro da cidade, precisamente onde os sistemas ucranianos que tinham sido posicionados ali podiam atacar com maior impacto. A defesa de Dovelia teve repercussões globais imediatas. No plano militar, demonstrou que a Ucrânia poderia usar sistemas fornecidos pelo Ocidente, como os obuses M777 e o Rheinmetall Skynex, em táticas assimétricas que poderiam derrotar exércitos mais poderosos e bem equipados. Politicamente falando, enviou uma mensagem à OTAN e a outros aliados de que mais financiamento para a defesa aérea e as capacidades de combate a drones ucranianas traria resultados concretos no campo de batalha. O envolvimento levou a uma reavaliação por parte da Rússia. Refutou a noção de que ataques rápidos com armas combinadas e domínio na guerra eletrônica garantiriam a vitória em cidades secundárias. O potencial de defesas multifacetadas e secretas teria agora de ser considerado em quaisquer operações futuras na área. Como resultado, Dovelia evoluiu para além de um mero triunfo tático. Serviu como prova de que massa e poder de fogo por si só não são mais suficientes para vencer uma batalha moderna. Em vez disso, são cruciais a previsão, a flexibilidade e a capacidade de transformar as suposições do adversário em armas. O mapa tático parou de mudar quando a fumaça se dissipou sobre Dovelia. 13 drones e 4 aeronaves russas foram destruídos. Mais de 70 homens nunca voltariam. As perdas para uma operação tão cuidadosamente planejada eram inaceitáveis para Moscovo. Mas os números não eram a única coisa na mente do mundo.
Um russo ferido foi poupado pelas forças ucranianas naquele exato momento que lhe ofereceram água e a oportunidade de se render em vez de continuar a batalha. Esse ato de autocontrolo transformou uma vitória no campo de batalha em algo mais duradouro, servindo como um lembrete de que o sucesso não tem sentido se vier à custa da vida humana. Dovelha demonstrou que em tempos de conflito, a disciplina e a inteligência podem ser tão importantes quanto o armamento e que um país menor pode ser mais inteligente do que um maior. Esta não é o fim da guerra. O evento foi rapidamente apelidado de Cemitério de Drones, pois foi revelado que a Ucrânia havia interceptado e destruído um enxame inteiro de drones russos, 11 no total. Mas, para a Ucrânia, isso foi mais do que apenas uma vitória tática. Foi uma ilustração potente da precisão, flexibilidade e tenacidade que definiram a sua defesa ao longo do conflito. Serviu como um lembrete sério para a Rússia de que, com o planeamento correto e defesas em várias camadas, mesmo ataques massivos de drones, que antes eram considerados imparáveis, podem ser frustrados. O evento aconteceu no escuro, que é um período comum para ataques com drones, pois é mais difícil coordenar as defesas e a visibilidade é ruim. É provável que os estrategas russos pensassem que um ataque concentrado, empregando vários drones ao mesmo tempo, sobrecarregaria as defesas ucranianas. Essa estratégia, conhecida como ataque de saturação, já foi usada anteriormente. O atacante acredita que, ao lançar simultaneamente um grande número de sistemas não tripulados muito baratos, pelo menos alguns conseguirão passar pelas defesas aéreas e chegar a locais vitais, como postos de comando, depósitos de suprimentos ou instalações de energia. Desta vez, porém, a estratégia foi um fracasso total. Após meses de adaptação contínua, as defesas da Ucrânia conseguiram lidar com a tarefa. 11 drones foram destruídos, o que é significativo não só pelo número absoluto, mas também pelo que isso significa. Isso mostra que o Sistema Integrado de Defesa Aérea da Ucrânia, que consiste em hardware da era soviética, unidades de guerra eletrônica modificadas localmente e sistemas fornecidos pelo Ocidente, como NASAMS, Iris-T e Patriot, está a melhorar na coordenação de respostas em muitos domínios. Uma barreira em várias camadas foi criada por interseções cinéticas, interferência, detecção por radar e até mesmo disparos de armas pequenas de unidades terrestres. A confiança dos defensores, que aprenderam a ver essas ameaças como quebra-cabeças táticos solucionáveis, em vez de enxames insuperáveis, cresceu a cada drone identificado e destruído. O resultado do cemitério, segundo observadores, envolveu mais do que simplesmente armas. Envolveu também experiência e treino. Por mais de um ano, a Ucrânia tem sido alvo de constantes ataques com drones. Cidades, usinas de energia e posições na linha de frente foram bombardeadas por Lancets fabricados na Rússia, drones Shahed, fabricados no Irão e até mesmo variantes experimentais. Embora cada onda tenha sido prejudicial, também nos ensinou algo. Quase instantaneamente, as forças ucranianas desenvolveram novas doutrinas e ajustaram suas táticas. Unidades defensivas móveis armadas com miras térmicas e armas automáticas patrulham pontos de entrada potenciais. Engenheiros instalam sofisticados dispositivos de interferência que podem cortar a comunicação dos operadores de drones. Para prever as tendências de lançamento, os comandantes combinam dados dos recursos de monitorização da OTAN. Como resultado de tudo isso, a Ucrânia está agora entre os países com mais experiência em defesa contra drones em todo o mundo. Entretanto, o lado russo continua a investir muito dinheiro em drones como mecanismo de desgaste. Apesar das restrições, podem ser montados com peças compradas no estrangeiro, são mais baratos do que mísseis e mais simples de fabricar em grandes quantidades. São vistos pelo Kremlin como uma forma acessível de assustar a população, pressionar a economia ucraniana e testar as vulnerabilidades da defesa aérea. No entanto, o resultado desta onda de 11 drones destaca uma falha. Se o defensor tiver profundidade e coordenação suficientes, os ataques em massa podem ainda resultar em falhas em massa.
Cada drone destruído significa não apenas uma arma perdida, mas também uma oportunidade perdida de causar danos financeiros ou psicológicos. As ramificações estratégicas da capacidade da Ucrânia de repelir tais ataques vão além do campo de batalha. Elas apoiam o fornecimento contínuo de sistemas de defesa aérea de ponta aos seus parceiros. O custo da implantação de mísseis caros para interceptar drones relativamente baratos é ocasionalmente questionado por críticos nas capitais ocidentais. No entanto, o facto de 11 drones terem sido destruídos num único ataque demonstra o retorno do investimento em defesa integrada. Poderia ter havido danos materiais e psicológicos significativos se apenas um drone tivesse chegado a uma grande central elétrica ou a um depósito de gasolina. Além de proteger a infraestrutura, a defesa aérea da Ucrânia mantém os civis confiantes de que a vida pode continuar, mesmo com o conflito agraçar, evitando esse resultado. Em termos táticos, a capacidade da Ucrânia de combinar o antigo e o novo também é demonstrada pela forma como esta onda de drones foi interceptada. Nem todas as interseções exigiram mísseis caros. Em certos casos, os drones foram abatidos por guerra eletrônica, que confundiu o seu GPS e causou uma queda inofensiva. Outros foram abatidos com armas de pequeno calibre ou mesmo com armas antiaéreas, a fim de preservar interceptores caros para ameaças de maior valor como mísseis de cruzeiro ou balísticos. Essa estratégia em camadas garante que os recursos sejam empregados de forma eficaz. Ela demonstra uma filosofia de defesa madura. Nunca se comprometa demais quando métodos menos complexos são suficientes e empregue o instrumento apropriado para o alvo correto. A palavra cemitério tem ressonância porque evoca uma sensação de futilidade, finalidade e fracasso. O resultado foi um cemitério. Para os operadores russos que dispararam esses drones, nenhum deles atingiu seu objetivo e a tentativa deixou destroços espalhados pelos campos ucranianos. No entanto, o significado vai além disso. Chama a atenção para o duelo tecnológico da guerra, no qual ambos os lados experimentam continuamente novas táticas uns contra os outros, apenas para ver essas táticas frustradas e eliminadas. Desta forma, o campo de batalha real transforma-se num cemitério experimental onde são enterradas ideias que outrora pareciam vitais. Tais triunfos também têm implicações políticas importantes. Tornar pública a destruição de 11 drones beneficia a Ucrânia a nível nacional e internacional. A nível interno, dá aos residentes a tranquilidade de saber que os seus céus estão protegidos e que as suas forças armadas e administração estão a fazer ajustes para garantir a sua segurança. A nível global, permite que os aliados saibam que as suas contribuições estão a ter um impacto notável. Cada drone interceptado demonstra a eficácia do treino e dos sistemas fornecidos pelo Ocidente. Ao refutar alegações de que a ajuda é ineficaz ou desperdiçada, reforça os argumentos a favor da continuação do apoio. É mais difícil manipular a tentativa mal-sucedida do ponto de vista da Rússia. Embora os meios de comunicação do Kremlin possam minimizar ou ignorar o incidente, a verdade é difícil de esconder na era da inteligência de código aberto. O alcance do fracasso é rapidamente estabelecido por meio de monitoramento independente, publicações nas redes sociais e imagens de satélite. Esses fracassos são analisados e discutidos dentro da própria comunidade militar da Rússia, particularmente entre blogueiros e analistas. As técnicas de drones precisam ser revistas, segundo alguns, enquanto outros apontam para a inadequação da massa ou da coordenação. No entanto, a verdade fundamental ainda é que as defesas da Ucrânia permaneceram rápidas e o resultado desejado não foi alcançado. Outros países que observam o conflito também são afetados pelas lições aprendidas com esta participação. As forças armadas em todo o mundo estão a fazer investimentos significativos em drones porque acreditam que serão a arma do futuro. No entanto,
O triunfo da Ucrânia serve como um lembrete de que nenhum sistema é imbatível e que toda arma tem um equivalente e oposto. Os investimentos em medidas contra drones devem ser iguais aos investimentos em drones. Ao demonstrar como um defensor resoluto pode frustrar enxames com engenhosidade, integração e fortaleza, a Ucrânia está sem querer a redigir o manual para conflitos futuros. O fator humano não pode ser desconsiderado. Soldados ucranianos que permaneceram alertas durante toda a noite, operadores de radar verificando telas, artilheiros se preparando para o frio e equipes de guerra eletrônica ajustando frequências para bloquear sinais, estão por trás de cada drone que foi interceptado. As suas conquistas não são apenas tecnológicas, mas também humanas, resultado de perseverança e disciplina. Por outro lado, deve ser desanimador para os operadores russos saber que as suas máquinas nunca chegaram aos seus alvos. Além do aço e da eletrônica, o moral é usado na guerra, e quando as tentativas de vitória são consistentemente mal sucedidas, o moral se deteriora. O conflito entre defesas e drones só vai se intensificar no futuro. A Rússia provavelmente se adaptará, talvez implantando novos tipos de drones resistentes à interferência, combinando drones com mísseis ou lançando enxames maiores. A Ucrânia responderá reforçando a detecção, aprimorando seus métodos de interceptação e aumentando seu estoque de armas eletrônicas. O campo de batalha continuará mudando à medida que ambos os lados tentam obter vantagem no jogo de gato e rato que caracteriza a guerra contemporânea. No entanto, a vitória da Ucrânia, por 11-0, serve como um indicador de progresso por enquanto. Ela demonstra que é possível derrotar táticas de saturação, defender o céu e igualar ou até mesmo superar a inventividade do agressor na linha de frente. Isso corrobora uma realidade mais geral, que os conflitos podem ser redirecionados pela resiliência e adaptabilidade, características frequentemente subestimadas no planeamento estratégico. No final, a imagem de um cemitério de drones espalhados pelo território ucraniano transmite uma visão muito mais ampla do que uma única noite de combate. É a história de um país que não se deixa intimidar de defensores que usam cada revés como uma oportunidade para crescer e aprender, e de uma guerra que está a ensinar ao mundo como lutar e sobreviver a conflitos no futuro. A guerra na Ucrânia está a mudar a forma como os conflitos são travados na era moderna, e a luta por Dovelia serve como um lembrete para o mundo de que a ingenuidade, a disciplina e a astúcia podem triunfar sobre o poder físico.